Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Recentemente, o jornalista Leandro Narlock, cujo qual nós temos vídeo analisando a obra, fez um artigo bastante polêmico na Folha de São Paulo, falando sobre as sinhás pretas, escravos que tinham garantida sua alforria e depois fortuna, advogando que, para os militantes do movimento negro de hoje, deveriam ver que no passado o capitalismo possibilitou a ascensão social dessa raça tão desfavorecida. Logo, muita gente começou a ir em cima do Narlock e contestar o seu artigo, falando que aquele tipo de afirmação era muito complicada e podia dificultar a visão que o brasileiro tem sobre a crueldade que foi a escravidão. Essa caixa de Pandora fez com que muita gente desse opinião, mas o que mais ficou claro é que muita pouca gente sabia do que estava falando. E é por isso que hoje o tema será a escravidão, para a gente dar uma atualizada na historiografia do período, falar um pouco das polêmicas em torno desse período tão conturbado e mais, para a gente tirar um monte de caricaturas e bobagens que deixam o nosso debate público bastante empobrecido. Mas antes da gente ir para esse assunto, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.500 inscritos. E lembrando que eu não estou fazendo mais vídeos nas segundas-feiras no canal, pelo menos não de forma obrigatória. O vídeo fixo voltou a ser a quinta, mas os vídeos de segunda estão mais para anexos e comentários de temas polêmicos da semana. Caso surja algum, é claro. Não se esqueçam que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo as referências que eu uso para fazê-lo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo sobre história e política. Segue lá que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. A primeira grande obra que nós teremos sobre os impactos da escravidão no Brasil vai ser o clássico de Gilberto Freire, O Casagrande Senzala. Esse livro, que vai ser escrito na década de 20 e publicado na década de 30, vai trazer um monte de inovações para o seu contexto sobre o que foi a escravidão no Brasil. Naquela época, a ideia que se tinha era ressaltando as diferenças raciais entre brancos, negros e indígenas. Nacionalmente e internacionalmente, existia toda uma produção intelectual que salientava a diferença entre as raças, fazia uma exaltação da separação para que as raças ditas superiores não fossem contaminadas. E o Gilberto Freire vai fazer no Casagrande Senzala uma promoção de integração, valorizando o caráter mestiço do Brasil e ressaltando que brancos, negros e indígenas, durante o período que a escravidão vigorou, na verdade tiveram laços que vão formar o Brasil de uma maneira bastante salutar. É aquela noção que depois vai ser avaliada pelos seus críticos, mas que não é utilizada pelo Gilberto Freire, de democracia racial. O Brasil seria um país onde grandes conflitos entre raça não aconteceram. Isso é uma interpretação um pouco rasa do Gilberto Freire, mas que eu faço aqui em virtude do tempo que o vídeo compete. Entretanto, a gente tem que entender que essa era a intenção do Freire. Uma proposta antirracista, vivendo em um contexto de produções racistas que eram presentes inclusive na academia. E além do mais, a gente tem que entender que o Gilberto Freire parte dessas análises utilizando fontes derivadas do ponto de vista dos senhores de escravos. Então ele não vai fazer uma pesquisa exaustiva, até mesmo por causa do caráter pioneiro do trabalho dele e também pela incipiência que a gente tinha em ciências humanas no Brasil, a gente não vai ter nenhum ponto de vista dado ao escravo. Então, essa aproximação que ele vai colocar, na verdade, está sendo colocada sob os olhos daqueles que estavam em cima na escala de poder na questão da escravidão. E isso é bem ressaltado pelo Luiz Palermo, que fez o artigo que nós estamos usando aqui no vídeo, fazendo esse balanço da historiografia e também das outras produções intelectuais sobre a escravidão que a gente teve no Brasil. Se o Palermo coloca o Freire como uma dessas primeiras gerações de intelectuais do Brasil para falar da escravidão, ele logo depois coloca a emergência da Escola Paulista de Sociologia, capitaneada principalmente pelo Florestan Fernandes. Essa dita escola de pensamento sociológico vai privilegiar uma abordagem marxista das ciências humanas, tentando colocar a escravidão em uma noção estrutural. O que seria essa análise estrutural?
Seria a ideia, que varia bastante de conceito e do uso que a gente faz, mas a grosso modo na sociologia, escritura seria você tentar categorizar as bases de uma sociedade. Tentar entender o que forma, o núcleo, as raízes de uma determinada sociedade, que vai condicionar as manifestações daquela sociedade. E no caso do marxismo, a preocupação estrutural é sempre a economia. É a noção clássica de estrutura em Marx. E o Florestan Fernandes vai colocar a escravidão dentro dessa análise, norteando e criticando bastante o Freire essas ideias de escravidão, na verdade, como uma antessala da experiência capitalista brasileira. A escravidão, na verdade, estaria dentro desse sistema dialético bem clássico dos marxistas de uma ideia de uma luta entre poderosos e oprimidos. Os poderosos seriam os senhores de escravos e os oprimidos, os próprios escravos. Dessa forma, o senhor comprava e vendia num lucrativo negócio os escravos e a gente teria toda a base que faz a questão escravocrata no Brasil. Se o Gilberto Freire focava em questões individuais e fontes baseadas no olhar dos senhores, o Florestan Fernandes já parte de uma ideia bem sociológica, numa visão estrutural, como eu disse. Mas essa estrutura faz com que as ações individuais sejam mais ignoradas, para focar num retrato que na visão dele seria maior. A questão da escravidão nessa engrenagem capitalista que estava nascendo. Dessa forma, o Florestan vai privilegiar menos o indivíduo e mais as noções coletivas, focando mais no papel do senhor como senhor e do escravo como escravo. Dessa forma, as particularidades do senhor opressor e do negro escravo oprimido ficam mais ressaltadas. E aí a gente tem uma visão que coloca, sim, a escravidão junto dessa questão capitalista, o que é uma inovação para a área e que não se pensava antes deles, mas também vai ignorar e reforçar muitas questões que deixam mais simples a noção da escravidão no Brasil, como se fosse de fato uma eterna luta entre o senhor e o escravo. Que, por mais que a gente até pela intuição acredite que dessa forma aconteceu, o branco no poder e o negro como a figura menor, na verdade esconde um monte de complexidades e tons de cinza que caracterizaram a escravidão brasileira e que vai ser ressaltado por uma historiografia pós-década de 1980. Que o Palermo, no artigo que a gente está usando, vai colocar como grande marco o livro do Manolo Florentino. O Manolo Florentino, que faleceu recentemente e merece muito do nosso respeito, vai ser um dos principais historiadores dessa nova geração de intelectuais da escravidão brasileira. Dessa forma, ele vai meio que contemplar as duas gerações que vieram antes dele, pegando a tradição formada pelo Freire e pelo Florestan, mas utilizando uma incansável análise de fontes para fazer novas interpretações do que foi a escravidão no Brasil. E o Manolo vai deixar bem claro que nós temos particularidades que variam bastante do tempo, do local e principalmente das questões sociais que são muito particulares de onde você olha. Dessa forma, a escravidão, algo que durou por 300 anos no Brasil e que teve várias manifestações, como a escravidão na cidade, a escravidão no campo, a escravidão doméstica, a escravidão diferente para homens e mulheres, a escravidão diferente para velhos e jovens, a escravidão diferente para pessoas que só trabalhavam de fato na escravidão e levavam as suas surras diárias, e pessoas que eram, por exemplo, escravos de ganho e conseguiam parcela do dinheiro que ganhavam com suas vendas ou prestações de serviços. Todos esses tons de cinza e particularidades enriqueciam e problematizavam muito mais o que é a questão da escravidão no Brasil. O Florentino mesmo vai colocar um papel muito mais ativo para o escravo, no sentido de um ser que é humano, que resiste e, acima de tudo, vai promover negociações naquele cenário da escravidão. Assim como o branco também vai fazer demonstrações de pacificação e busca por harmonia na senzala, obviamente almejando uma melhor estabilidade para o seu empreendimento e visando um bom lucro. Dessa forma, ter um branco que quer a paz na sua região e ter negros que querem privilégios e melhores condições de trabalho ou qualquer melhoria que tinha naquele cenário tão cruel que era a escravidão, aparece nas análises do Florentino.
E isso enriquece demais tudo que a gente tem a aprender, porque coloca o negro como um ser ativo, que está ali constantemente negociando e tentando conseguir uma condição melhor de vida nos termos que ele possuía. Isso fica ainda mais claro quando a gente analisa outras obras que focam nos escravos de ganho, escravos que vão e muitas vezes poupar o seu dinheiro para tentar ganhar um lugar ao sol, a sua liberdade e quem sabe fortuna. É isso, inclusive, que o Narlock vai falar naquela coluna, citando casos anedóticos de escravas que vão conseguir, de fato, enriquecer e conseguir uma posição social elevada. Depois também comprando escravos. Dessa forma, o Manolo consegue muito bem evidenciar que os negros tinham uma posição também ativa e que estavam naquelas condições tão ruins buscando uma melhoria. E esse tipo de historiografia vai dialogar com as tradições que partiam de fontes mais individuais, como a do Freire, assim como também irão dialogar com as escrituras comerciais que devem ser consideradas que a Escola Paulista de Sociologia, mas também outros historiadores da tradição dos análises, que já bebiam em Fernand Braudel, por exemplo, vão estabelecer. Então o Manolo está dialogando com as outras tradições, mas também gerando novas interpretações com base nas fontes que ele está tendo contato. E é importantíssimo entender isso, porque a gente gera menos demônios e menos conflitos entre historiadores e começa a entender a trajetória das historiografias, a trajetória da produção que a gente vai ter entre vários intelectuais e enriquece o debate. O Manolo, por mais que ele fale a limitação que acontece em Freire e Florestan, com as suas modalidades, análises e metodologias, ele vai também agradecer e ser um tributário das inovações que foram feitas em suas respectivas épocas, mas também colocando novas questões que, inclusive, estão sendo já contempladas por uma nova geração de intelectuais hoje em dia, em suas dissertações e teses. Mas devemos ressaltar que o Manolo, por exemplo, vai abrir um arcabouço que vai ser povoado por outros brilhantes historiadores, como Luiz Felipe Alencastre, que vai fazer no Trato de Viventes, a sua obra mais famosa, uma enorme contribuição para entender o escravismo na sua dinâmica comercial, colocando o Brasil inserido em uma dinâmica global que misturava a África, a Ásia, as colônias, as metrópoles e todas as companhias de comércio que geravam um lucro absurdo com a venda de negros escravizados. Essa ideia parte de uma perspectiva macro, mas também inova em colocar conexões que são menos de opressão e oprimidos e mais de um monte de relações complexas de política e comércio que de fato representam melhor, nas avaliações recentes, muito da atividade escravista no passado. Assim como também João José Reis, que vai analisar a revolta dos malês, entre outras rebeliões escravas, estão ali colocando essa ideia do negro resistente, um humano que constantemente vai tentar fugir da escravidão, que muitas vezes vai se conectar com heranças africanas. Afinal de contas, esses povos que vão ser escravizados no Brasil possuem um passado, tradições, costumes que não são menosprezados e nem devem, porque eles são riquíssimos e ajudam a gente a entender a geração da própria resistência escrava que vai se manifestar nos quilombos, mas também nas rebeliões urbanas de escravos, como aconteceram em Salvador durante a Revolta dos Malês. E essas inovações historiográficas estão sendo analisadas bem recentemente na graduação e estão bem paulatinamente ganhando espaço público, mas estão ganhando. E não podem ser silenciadas para a gente salientar interpretações freirianas ou mesmo da Escola Paulista de Sociologia. A gente tem sim que pensar e considerar as novas produções. E graças a Deus estão sendo. Mas o ponto principal é o que o Narlock vai falar. Porque ele vai sim, na estratégia de produção dele, que ele faz desde os guias, e novamente tem um vídeo sobre isso para quem quiser ver, como ele faz e eu analiso isso, ele coloca as questões anedóticas e vai relembrar algumas histórias para tentar alfinetar o que aquele professor de história esquerdista mentiu para você. E aí a gente entra num debate burro e muito pobre. Porque, afinal de contas, sim, ninguém na nova historiografia vai renegar que a gente vai ter, sim, negros ativos querendo melhorar sua condição de vida. Que, sim, muitos via alforria conseguirão sua liberdade e farão fortuna. E, sim, alguns conseguirão seus escravos também. Assim como muita gente vai ter alforria e vai ser reescravizada. Muita gente vai conseguir a alforria e não vai conseguir um emprego e vai cair no alcoolismo ou virar um mendigo, justamente pelas questões raciais.
Assim como teremos também negros e brancos que irão libertar vários outros escravos via alforria também. E isso problematiza muito, como, por exemplo, quando Narlock, no seu livro Escravidão, coloca a questão do costume, que a escravidão não deve ser julgada com os olhos de hoje, porque era um costume daquela época. Mas aí é uma oposição bem simplista que ignora que o costume não faz o ser humano um ser passivo. Mas, na verdade, o costume ele é constantemente reforçado. E da mesma maneira que ele está sendo reforçado, ele está sendo criticado. Por mais que a gente vai ter mais pessoas que reforcem do que criticam. E claro, nós temos que olhar em que época da história está acontecendo essa suposta crítica e esse suposto reforço. E esse é o problema. Se a gente coloca simplesmente que a escravidão era uma coisa costumeira, e tudo bem um negro ir lá e comprar seus escravos, que lição está ficando? Que debate produzido está sendo? Afinal de contas, isso só revela uma faceta, e uma análise boa sobre esse momento deveria considerar as várias facetas, as várias manifestações e utilizar uma ferramenta de análise, que não fique só nas redes sociais contemplando que uma pessoa conseguiu a fortuna mesmo sendo negra e ignora muita gente que não. Fora que quando Narlock escreveu a coluna dele, ele tinha uma intenção e um contexto. O cara está falando para alguém e ele sabe como ele escreve. Ele sabe muito bem utilizar as questões linguísticas que ele faz desde os guias e desde a época dele como repórter na Super Interessante. O ponto é que justamente por ele fazer isso, ele acaba falando para um público que vai acabar relativizando a questão da escravidão no Brasil. Ao falar e ressaltar o papel do comércio e enriquecer assim as pretas, ignora muito da questão do costume. Vira até inclusive uma abordagem quase marxista, porque foca unicamente na economia e ignora inclusive a questão cultural e como vão existir inúmeras barreiras sociais e culturais que irão fazer com que negros não consigam o apogeu ou melhorar de vida por causa de barreiras que são geridas pelos brancos. Quando a gente vai ter a abolição, isso já fica muito mais claro, porque vai entrar uma enorme gama de escravos dentro da sociedade e isso vai gerar uma profunda resistência e uma profunda marginalização desses negros, que não são permitidos a entrar na mesma sociedade dos brancos. E isso é importante salientar, porque um discurso que apenas relembre que alguns negros conseguiram melhorar de vida acaba reforçando a ideia da democracia racial. Que mesmo que o Freire de fato não falou, muita gente acabou interpretando errado e comprando essa ideia. Como se de fato não existisse racismo no Brasil e o que faltava na verdade era uma espécie de espírito empreendedor e menos mimimi. Quando na verdade ocorreram reforçadas barreiras sobre os negros no Brasil. Por mais que a gente ressalte que eles estão sim ativos e querendo melhorar de vida, a gente não pode utilizar os exemplos daqueles que melhoraram para ignorar o tanto que a escravidão ainda vai ser uma instituição bem forte culturalmente e que vai gerar consequências sociais apesar da abolição. E isso deveria ser a grande resposta a se dar ao Narlock, e não as respostas que focaram simplesmente ad hominem que a gente teve de muitos supostos intelectuais do movimento negro. Pelo amor de Deus, não ajudou a rebater o Narlock, reforçou a posição dele e fez com que o debate ficasse pobríssimo. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo, aprendido um pouquinho mais sobre a historiografia e sobre o que é escravidão por trás de muitos simplismos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem live sobre o governo Collor, a minha especialidade, no dia 1º de novembro, às 6 horas, segunda-feira, não percam. E compartilhe com os amigos, porque esse tema é bem interessante e eu acredito que esse tipo de conhecimento ajuda a enriquecer bastante o debate. Dito isso, vejo vocês na próxima semana com mais um Direto do Forno. Até lá!